Nunca eu tive a pretensão de um dia ser rico. Eu sempre tive medo de voltar a ser pobre, entendeu? Então, eu queria conquistar alguma coisa que me desse uma sustentabilidade. Eu realizei um pequeno ensaio, cheguei na conclusão que a nossa estrutura previdenciária, ela não ostentava condições de amparar um programa que nos permitisse uma renda mensal digna, né? Então, o que eu fiz? Eu estudei inúmeras trajetórias, inúmeras aplicações e optei por avaliar um trabalho sobre ações. Então eu desenvolvi o trabalho procurando mostrar que se o indivíduo tivesse a disciplina e a paciência de comprar ações mensalmente dentro de um programa que pudesse lhe gerar uma renda mensal, ele teria condições de alcançar essa renda mensal de uma forma programada, né? E dentro de uma velocidade que estaria superior a uma progressão aritmética. Eu então elaborei um trabalho propondo que o cidadão comprasse durante 30 anos uma quantidade de ações por mês. Imaginando e pensando que ao longo do tempo essas ações pudessem me traduzir uma renda mensal. Pois bem, já no 8º ano desse programa que eu desenvolvi, eu já não precisava mais me preocupar, porque eu já tinha uma renda mensal capaz de me sustentar. E esse efeito multiplicador que as ações produzem, eles não são encontrados em nenhuma outra aplicação. Então, a paciência, né, que hoje eu já aplico em ações há mais de 40 anos, e eu nunca desviei este comportamento, eu nunca desvirtuei a forma com a qual eu comecei. Eu continuo e eu prossigo fazendo a mesma coisa, só que evidentemente com um volume de recursos superior. Então, foi um projeto que eu iniciei há muitos anos atrás e que realmente ele foi extremamente vitorioso, extremamente benéfico. É um projeto que eu aconselho a todos, é um programa que eu procuro mostrar aos indivíduos, né, que a forma ideal dele alcançar essa renda mensal digna seria exatamente essa: formular um programa de compra de ações dentro da sua capacidade, evidentemente, né, e reaplicando todos os ganhos provenientes de juros e de dividendos. Para se identificar uma empresa que ela tem uma boa política em distribuir proventos, dividendos, juros sobre capital próprio, basta pesquisar, não é isso? Basta avaliar históricos, não é? Por exemplo, quem avalia históricos de empresas como o Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco, irá constatar que nos últimos 40 anos eles pagaram dividendos. Então o histórico de pagar dividendo deles é um histórico positivo, tá certo? Outras empresas, como a Klabin, por exemplo, a Suzano também, são empresas com mais de 100 anos de existência e que nesse período sempre pagaram dividendos. Então esses históricos aí bastam a pesquisa ou então a consulta a um profissional que possa indicar essa trajetória, tá certo? Agora, é importante que a empresa tenha esses dois componentes. É importante que a empresa tenha uma condição de perenidade no seu objetivo social, no segmento em que ela opera, e que também ela ostente uma postura de sustentabilidade, que é para poder manter esse pagamento de dividendos, essa distribuição de recursos, tá certo? Então, diferentemente daqueles que se dispõem a emprestar dinheiro e praticar uma condição de agiota, a nossa sugestão é que eles invistam na geração, na circulação e na distribuição de riqueza. E isso acontece vocês aplicando
em projetos de empresas que são de capital aberto. E a forma que vocês têm de participar desses projetos é comprar uma ação. Não é comprar uma ação simplesmente por comprar. A ação ela tem que representar um bom investimento com todos esses históricos que eu acabei de enumerar. Ou seja, saber se a empresa tem um histórico de vida, né, permanente, perene, se ela tem potencialidade de continuar operando, não é isso? E distribuindo os dividendos através do quê? Através de gerar riqueza. Então, ações, eu diria o seguinte, até parafraseando um trabalho que eu fiz há muitos anos atrás, as ações elas podem garantir um futuro. Aliás, não são as ações, é o produto, o rendimento que geram as ações. Eu sempre procurei determinar o seguinte, já naquela ocasião, eu procurava adquirir ações de empresas que estavam em atividades perenes, tá certo? Por exemplo, energia, comunicações, saneamento. Além dessa perenidade, você tem que enxergar o seguinte, a sustentabilidade, não é isso? Que não adianta você ter setores perenes e as empresas não serem perenes no setor. Então você tem que buscá-las, tá certo? Então, dentro dos setores, você tem que examinar quais são os melhores. E é o que eu procuro fazer, é o que eu faço desde 1972. Então, eu fiz um trabalho naquela ocasião, já pensando não na futurologia, mas já pensando numa renda mensal progressiva ao longo do tempo e crescente. Eu falei, bom, se eu estou fazendo isso, eu estou acreditando que as ações vão acreditar o meu futuro. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, o mercado não deixou ter a qualidade que eu reputo a ele, né? Ele continua o mesmo instrumento que você pode utilizar para fins de você alcançar uma renda mensal que possa futuramente te proporcionar, né, uma vida digna. Não como a aposentadoria, que ela antigamente ela aposentava o cidadão como um executivo e no final ele acabava se transformando num indigente. Por quê? Porque a perda do poder aquisitivo através das inúmeras conversões foi fazendo com que o cidadão perdesse muito da sua estrutura de compra, não é isso? Então, eu acho que o mercado de valores, se você examinar à luz do investimento, com o sentido da parceria, você vai ter sempre uma postura digna, né? E contemplativa, ou seja, você ser contemplado com os resultados que as empresas proporcionam. E de preferência que sejam empresas que ostentem essas duas condições, ou seja, que ela tenha uma atividade considerada perene e que essa atividade possa ser considerada como uma sustentabilidade competente, não é isso? Que é só através do histórico de bons resultados e boas distribuições que você consegue ter um papel que te remunere. Então eu diria o seguinte, para o cidadão não ter medo de comprar ações nessas características, nessas circunstâncias, desde que ele compre papéis que ostentem fundamentos categóricos, tá entendendo? E outra coisa também que eu reputo de muita importância é o seguinte, direcionar para o segmento de ações, pelo segmento acionário, recursos que você vá depositá-los de uma forma de investir, quer dizer, recursos que você não tenha programado para uma outra despesa ou outra aplicação qualquer, tá certo? Essa é a regra número 1. A regra número 2 é sempre com papéis bem fundamentados, né? E a regra número 3 é nunca vender por necessidade.